Pronto, voltei, né? Então, por exemplo, você vai escolher muito bem sobre os artigos que você vai colocar. Então, evite colocar assuntos, né, que, como, por exemplo, né, uma propagação de um site, né, de acompanhantes, por exemplo, a Google não vê isso com bons olhos, né? Da mesma forma que ela também não vê conteúdo sobre apostas ou sites de apostas, né? Você pode ter um site de aposta bidando na sua página? Pode, como um deal direto, por exemplo. Se você quer, né, trabalhar diretamente com a Google, eu não recomendo, porque geralmente ela não vê isso com os bons olhos. Tá? Então você vai ter que escolher exatamente quais que você vai querer trabalhar. Tá? Entretanto, às vezes entra muito também assim, a posição dos anúncios, a quantidade dos anúncios, a velocidade da página, todos esses fatores influenciam muito. Você tem que verificar se você não tem nenhum link quebrado na sua página, tá? Isso é muito importante. O tamanho dos artigos que vocês criam também são importantes. Evitem artigos muito curtos, tá? Se possível, deem preferência para pelo menos uns 300 palavras assim por artigo, no mínimo, para evitar qualquer tipo de confusão, tá? E também sempre olhem tanto o lado do desktop quanto a sua página, a versão dela mobile, tá? E por que eu falo verificar muito a posição mobile? Porque a verdade é que os usuários de mobile, eles não param de crescer, tá? Hoje em dia, o pessoal que usa um desktop, ele já é muito menor do que as pessoas que usam mobile. Seja para verificar o e-mail, seja para verificar algum artigo. Então, você pode estar tudo bonitinho, tudo certinho no desktop, os tipos de anúncio no topo, o anchor que a gente fala aqui embaixo, um sidebar, mas quando vai para a versão mobile, como que está a sua página? Né? Como que está o display dela? Ela, visualmente falando, ela está agradável também para o usuário? Né? E eu falo muito agora, principalmente das versões mobiles, porque os maiores players já viram que qualquer mídia agora na versão mobile é o que está mais pagando, né? Não é mais tanto o desktop quanto era antes. Na verdade, o desktop, ultimamente, ele paga menos que uma mídia em um mobile, por exemplo. Então, o usuário que acessou a sua página através de um celular, ele vai render muito mais para você do que se ele entrasse através de um desktop, por exemplo. Bom, alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo? Eu fui falando muito rápido. Pablo? Eu tenho uma dúvida, Andrei, referente a tráfego. Eu posso comprar tráfego e enviar para o blog no momento que eu solicitar a monetização? É quebra de política? O Google consegue identificar isso? Não, você pode. Você diz assim que você tem o AdSense aprovado? Não, antes de ter o AdSense. No caso, eu criei o blog, aí eu mando o tráfego. Sim, eu pode. uso o plug host para fazer isso, geralmente. Uhum. Lá eu consigo selecionar o tipo de tráfego que eu quero enviar. E aí eu Na verdade, sim, pode sim, tá? E é até uma boa ideia fazer isso, porque se você tem uma página, você quer solicitar a aprovação, então assim, é necessário que ela tenha assim algum tráfego mínimo. Mesmo que ele não tenha nenhum tráfego orgânico, o fato de você estar enviando tráfego, né, o Audience Acquisition que a gente fala, já é um pró muito bom, tá? Então, é uma prática muito bem-vinda essa sua e pode fazer sem preocupação nenhuma. A recomendação que eu dou é que envie um tráfego mínimo até você ter esta aprovação, né? Assim, o mínimo que eu digo não, tipo, 10 visualizações, por exemplo, né? Não chega a ser a 1000 também, mas pelo menos se você tiver de 200 a 300 visitas na sua página, já é um número aceitável, que dá, inclusive, para os algoritmos já poderem trabalhar também. Faz diferença mandar tráfego para home ou para o artigo em si? Não necessariamente. Tanto é que... Não, minto. Faz sim diferença, tá? Porque quando você faz uma estratégia em uma landing page direto, né? Porque você já trabalhou nessa landing page. Então, como que funciona? Você vai ver quais landing pages estão pagando mais, né? Você faz a sua captura de leads, o seu Active Campaign,
funil, independente de como que seja, aí você envia tráfego baseado nessas landing pages, tá? Então, assim, faz diferença porque você consegue um ROI maior, porque como cada página, cada landing page, ela tem um custo, né, um valor de CPM diferente, algumas pagando mais, outras menos, quando você consegue identificar aquelas que têm um CPM maior e foca nelas nas suas campanhas, o rendimento que você vai ter, ele aumenta muito mais. Então, o ROI, ele começa a vir. Entendi. Obrigado. Imagina. Só mais uma dúvida, aproveitar o gancho. Não, fica à vontade. Teve uma conta do AdSense em que eu rodei tráfego. Eu tinha acabado de ser aprovado, né? E eu enviei tráfego do Facebook e essa conta foi limitada. Existe um tempo que eu posso aguardar para poder estar enviando... no caso, eu estava fazendo tráfego direto, né? Uhum. Porque esse site ele não tinha nenhuma palavra-chave posicionada ainda organicamente, então eu queria enviar tráfego direto, né, para justamente fazer a arbitragem, né, como se fala. Certo. E essa conta foi limitada, demorou muito tempo, inclusive ainda tá. Eu até deixei ela lá. Mas foi passado para você o motivo da limitação? Não. É interessante descobrir qual que foi o motivo da limitação, tá? Porque pode ser suspeita de tráfego inválido, por exemplo, né? Ou pode ser qualquer outra coisa, na verdade, ou alguma coisa que eles viram que estava errado. É que, a priori, você me falando assim, eu só consigo pensar em suspeita de tráfego inválido, tá? Justamente por você fazer tráfego direto. Mas, geralmente, quando eles dão essa limitação, eles costumam enviar um e-mail. Não foi enviado para você com maiores detalhes? Olha, eu vou verificar, porque eu tinha analisado, meu e-mail não tinha chegado nada. Uhum. Só para você entender, o RPM da página fica em, tipo, 1 centavo. Eu posso estar enviando, sei lá, 1.000, 2.000 de tráfego. Ela não passa disso, entendeu? 1, 2 centavos ali. Uhum. Então, essa é a limitação que eu me refiro. A limitação que a própria Google te fez, né? Mas se você puder achar esse e-mail, procura, pode mandar para mim ou para o Thiago, que ele consegue me passar, eu consigo verificar em mais detalhes. Acho que o Thiago levantou a mão aí. Ô Paulo, você está mandando esse tráfego via Google Search ou via Google Display? Nesse caso, eu enviei do Facebook. Eu criei uma campanha ali de tráfego diretamente para a página do artigo, né? E aí aconteceu esse problema. Não foi do Google, não. Tá, beleza. Só fazer um comentário que eu achava que não existia, porque a gente só acha que acontece com os outros. Mas eu fiquei sabendo, cara, lá no Google, lá o pessoal, quando você começa a ter um volume de tráfego meio considerável, vamos dizer assim, os caras do Google avaliam o site da gente manualmente, cara. Se você for muito grande, eles te dão um toque para você arrumar. Mas se você não for um cara que tem contato lá dentro, eles simplesmente ou rebenta com o teu AdSense ou te rebaixa no SEO manualmente. Eu fiquei sabendo que os caras têm esse poder de fazer isso. Uma pergunta, Pablo. Quando você começou a enviar o tráfego, o tráfego nessa página antes ele era zerado? Aí você começou a enviar uma quantidade considerável? Foi aos poucos, foi aumentando? Isso não tinha nada de tráfego. Aí eu comecei rodando ali o mínimo R$6, né? Uhum. E aí foi aumentando. Aí quando chegou a R$20 diário, nem era muito, R$20 diário, mas tinha, sei lá, mais de mil impressões, né? Sim. E aí acabou que surgiu esse problema. Caramba. Né? Acho que o Almir levantou a mão. Tá no mudo. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, você falou ali a questão que o Google vai analisar o site, vai lá ao vivo. Tem um exemplo que eu sempre cito, acho que o Miarelli, talvez a Gisele, sei lá, quem está nos grupos aí comigo já deve estar careca de ouvir falar isso, mas isso é verdade. Eu tinha um site de saúde que eu tinha umas 28 mil do Google diárias e saía no Discover 2, 3 vezes por dia, tinha dia que eu recebia 15 mil, 20 mil do Discover, só que na época
eu queria ganhar dinheiro, então eu vendia muita cápsula da Monetize, uns produtos lá que eu não podia. Eu estava em primeiro no Google para Viagra, na frente da Pfizer, e aí vendia uns encapsulados lá, né, de potência lá. E aí eu acho que em determinado momento, principalmente porque foi na época do update da saúde, do dia para noite morreu tudo, tanto o Discover quanto o Google Search, né? Eu caí de 28 mil do Google para 10, aí para 2 mil, aí dei uma futucada, fiz umas coisas, voltei para 10. E aí, depois sumi do Discover. Por quê? Acredito eu, a pessoa foi lá no meu site e viu que era lotado de coisa da Monetize, e-book, encapsulado, que meu site era praticamente assim, para cada 2 artigos de conteúdo normal, um era de venda de produto. E aí eu acho que eu falo, não, cara, esse cara aqui, né, é um site, não sei a sigla, mas Your Money, Your Life, né, seu dinheiro, sua vida. Então, assim, passa o dinheiro aí, entrou no meu site, me manda seu dinheiro. E eu acho que foi isso, e aí foi rejeitado. Inclusive, o Neil Patel, não lembro agora se era ele realmente o pessoal da Conversion, alguém até ensinava você a filtrar seu Analytics para descobrir se o cara do Google foi no seu site. Tinha um parâmetro lá de visita que dava para saber, porque a Google terceirizava essa análise para acho que eram uns indianos, eu não lembro o nome da empresa, e você conseguia descobrir se passaram no seu site. E eu descobri que no meu teve pelo menos 4 leituras. Minha contribuição aí. Então, exatamente depois dessa leitura, aliás, primeiro eu descobri que caiu, depois eu fui atrás de saber se passaram. Aí eu vi que passaram, eu falei, tá explicado. E assim, não fiquei com raiva porque eu já sabia que eu tava fazendo coisa errada, mas eu fiz meu pé de meia na época, né? Sim. É isso. A Silvia queria falar alguma coisa, Silvia? Não sei se é o momento agora já de trocar uma ideia, mas assim, que isso tudo me vem na cabeça. Em vez de focar em um site só, ter contas de AdSense diferentes, e talvez tentar focar em um RPM mais alto, para poder fazer dinheiro, mesmo se o site não tenha tanto tráfego assim. Mas, ao mesmo tempo, Andrei, aí eu nunca vou ter os 500 mil acessos num site. Para mim, uma coisa não... Coisas parecem que... Acho que o microfone está chiado, eu acho. Foi, resolveu. Para mim não faz sentido, porque ou tu tem que ter 500 mil acessos para entrar numa ADX, e aí tu tem que ser grande pra caramba, e aí até tenho medo, cara. Dependendo da EDX, você precisa de um tráfego alto mesmo. Mas você disse que você tem alguns blogs de vários nichos. Ou você está pensando em qual nicho trabalhar? Não, eu já tenho alguns sites, mas nem que eu começasse um projeto do zero, entendeu? A minha vida é isso agora. Então, eu não me importo de definir um nicho, começar do zero, eu sei todo o passo a passo que tem que ser feito. O problema é que meu sonho agora é entrar na ADX. Olha, o que eu poderia falar para você é foca em uma página, por enquanto, em um nicho. Porque assim, você conseguindo um EDX com uma página, as outras é muito mais fácil você entrar depois, mesmo com um tráfego bem menor, tá? Aí no caso, você vai ter que definir qual nicho que você vai trabalhar, né? Qual que vai ser o tipo de usuário que você vai querer atrair para sua página, né? Vamos lá, respondendo aqui, ADX o ADX é o que a gente chama de Ad Exchange, né? Ele é como se fosse uma implementação, né, do AdSense, tá? Algo assim mais além, que além de permitir a gente bidar, né, colocar anúncios na nossa página, a maior diferença do ADX é que ela nos permite colocar o preço que a gente vai querer vender esses anúncios, tá? Então, quem trabalha com AdSense conseguindo uma ADX, um Ad Exchange, nossa, aí vai subir, né? Porque essa funcionalidade é a principal, entre outras que eles possuem, tipos diferentes de anúncios, etc. e tal. Tá? Mas o ADX é isso, é o Ad Exchange, no caso.
Mas, por exemplo, eu tenho um site ali que tem 100 mil acessos por mês orgânicos, sem discover. Tá. Quando vocês falam nisso, assim, eu tenho até medo de fazer a discover do nada, bombar, o Google vem, me derruba e acabou. Vamos lá, essa página que você tem. Sinceramente. Qual que é o nicho? Tem mais de 15 anos o domínio. Não, se você já tem há tantos anos, já é um ponto positivo, tá? Qual que é o nicho dessa página? Mas tem banner de ads. 2 clientes diferentes. Tem banner de ads. Eu vendo o link. Eu já fiz post de aposta. Já fiz post de site de coisa de adulto. Eu já fiz post de coisa religiosa, não sei se pode. Pode, paga baixo, mas pode. Pois é, paga baixo, isso aí é fato. Isso aí eu já sei. O que eu recomendaria é trabalhar na página, focar em um nicho, né? Aí você trabalha os artigos em cima desse nicho, né? Que eu ainda não vi a sua página particularmente falando, mas pelo que você falou, como você já fez vários experimentos e várias coisas, a minha sugestão é foca no nicho, começa a trabalhar o nicho, criar alguns artigos. Um exemplo, tá? Digamos que você queira focar no nicho financeiro, beleza? Qual que vai ser o seu foco do nicho financeiro? Você vai focar em empréstimo, você vai focar em cartões bancários, você vai focar em cartão para negativado, você vai focar num público de perfil black, né? Você vai focar em investimentos. Aí, a partir do momento que você conseguir definir qual é o público que você vai focar, aí você foca só nesse nicho. Cria os artigos em cima desse nicho. Tá? Quando você cria muitos artigos de nichos diferentes em uma página, só parece aquela saladona, né? Fica meio confuso. Porque aí, voltando, um usuário entrando na sua página, o que ele espera encontrar? Né? Qual que é o nome da sua página? Ele entra, o que ele vai ver? Isso tudo influencia também. Eu lembro uma vez que eu peguei uma página, o qual o editor, né, o publisher, ele queria falar sobre benefícios do governo, né, esses benefícios que o governo promove, mas o título da página dele era uma coisa que remetia a viagens, né, e isso facilmente ia fazer um usuário se confundir. Ele vê viagens, alguma coisa, ele entra com benefício do governo, não. Então, aquilo, mesmo que o site esteja aprovado, se ele mudar aquilo lá, quando ele pegar uma auditoria da Google, aquilo vai ser um ponto negativo muito alto. Tá? Tiago? Aí, continuar no comentário que tem a ver com esse negócio aí. Número 1, se o seu site for de finanças, nicho de saúde, ou cosmético e beleza, absolutamente qualquer coisa ligada a dinheiro, direta ou indiretamente, e saúde, os caras do Google dá ação manual. Outra coisa também, o próprio presidente do Google soltou uma nota esses dias, depois pesquisa aí, o próprio... A amamentação cai, qualquer coisa ligada à saúde. Se você começar a ter muito tráfego, o Google vai olhar o teu site, vai fazer uma avaliação. Alguém de dentro do Google vai avaliar o teu site e vai dar uma nota. Não só na questão do tráfego, se houver um aumento ou uma diminuição muito bruta, repentina. Por exemplo, digamos que você tem uma página que tenha 1.000 visitas diárias. Aí, de repente, você investe e vai para 10 mil visitas diárias. Isso vai chamar a atenção da Google, ela vai analisar. Né? Esse é outro ponto que eu ia pegar. Mais 2 comentários. Comentário 2, o presidente do Google soltou uma nota essa semana que o Google começou a trabalhar com o fim dos cookies e publicidade contextual. Resumindo, de uma forma bem fácil de falar, na fritada do ovo quanto mais nichado, não significa nichado, micronicho, subnicho. Esquece esse negócio de micronicho, subnicho. É nicho focado em público. É público. Quanto mais o seu nicho, quanto mais o teu site for focado em um determinado público, que, traduzindo para nós, é um nicho, micronicho e subnicho, tudo junto dentro de um site só.
melhor vai ser o teu site para a questão do AdSense, que a publicidade vai começar a ser entregue fazendo contextualidade com contextualidade com o artigo. Então, o Google já está testando isso daí. Então, foi o que o André falou, se você tem um site que fala de tudo para todo mundo, o teu site vai virar uma merda. Se você tem um site que é focado com um público específico, por exemplo, que nem a Silvia tem lá o Magazine Feminina, cara, você pode falar sobre diversos nichos e subnichos dentro do universo, porque o seu público é feminino, são mulheres que estão interessadas em qualquer coisa que seja ligada à mulher, sacou? Então, é direcionar o coisa para o público. E terceiro, ai, caralho, eu esqueci a terceira coisa, que fugiu a linha do raciocínio, era publicidade contextual. Publicidade contextual. Ah, lembrei. E outra coisa também, puta, Gisele, você digitou aqui, você me tirou. Publicidade contextual, negócio... Ah, tá, sinais sociais. Cara, é lógico, a gente fica sabendo das coisas, a gente lê aí que o Google sempre fala, foca no conteúdo, que não sei o quê. Sabe o que eu descobri aí nas minhas fontes aí de mercado, que é o seguinte, a coisa mais importante para dentro de um site medida no SEO hoje, aí é o backlink, que a gente já sabe que sem link o site não ranqueia, então, beleza, então link serve para ranquear o site. Mas o que desempata hoje um site no Google não é a questão do backlink, é a experiência do usuário, os sinais sociais, os sinais que o site emite para o Google, para o usuário, sacou? Que foi o que o Andrei acabou de falar. Então, por exemplo, você está com muito tráfego, pouquinho tráfego, de repente você tem muito tráfego, ou mudança brusca de layout, ou, por exemplo, você coloca um banner de bets que cobre lá quase todo o conteúdo, ou você enche a sua página de anúncio de AdSense. Qualquer coisa que aconteça na tela do computador para o usuário, o Google está olhando cada mísero detalhe dessa merda, e isso aí é um dos maiores fatores de SEO que tem dentro do Google hoje. Ele consegue interpretar se a navegabilidade do seu site, a experiência, as imagens, o layout, a forma como os anúncios aparecem, cara, qualquer coisa, todos os sinais vitais, todos os sinais que ele passa para o usuário ali na hora da navegação é um dos fatores mais importantes de SEO. O que desempata um para o outro é backlink, velocidade do site e esses sinais aí que o teu site é um bom site. É os três. Pablo? Caramba, sabendo disso, então eu tô lascado, porque eu já mudei meu tema várias vezes no meu site. E com justamente, frequência? Cara, eu também, eu tô até hoje tentando deixar o meu site rápido. Aí você fodeu o teu site. O Google tem que ler tudo de novo, interpretar tudo de novo. É tipo zerar os dados dele tudo de novo. E outra coisa, não sei se quem participou da live passada, a gente estava falando sobre você correr o risco de queimar os anúncios, né? É o chamado ad fatigue, né? Eu estava até lendo recentemente. A fadiga do anúncio. Você faz tanta mudança em pouco tempo que você meio que fadiga, né? Lá aquele espaço, aquele anúncio. Então, é como o Thiago falou. Então, recomendação, se você for fazer alguma mudança, faz uma mudança assim, a cada 2 meses. Não tenta fazer a cada mês, 2 vezes no mês, porque isso vai estragar todas as suas métricas, isso vai bagunçar muita coisa mesmo. No meu caso, eu fiz de 3 em 3 meses. Não, de 3 em 3 meses é aceitável. Tá? Eu fiz, mas assim, mas é aceitável se você decidir. Você criou a página, você decidiu, é esse, pronto, beleza, vai ser esse, né? Depois que você decidir, evita ficar mudando sempre, porque senão a gente vai entrar de novo naquilo. Imagina, daqui a cada 3 meses o usuário entra na página, tem alguma coisa diferente. Não é legal. No meu caso, mudei tanto que bugou e o site já estava todo bagunçado, e aí eu tive que subir o backup. Então, eu vou parar de fazer isso até poder pagar um dev para criar um tema mesmo
pro meu site único, né? E aí eu creio que essa questão vai ser resolvida. Não só a questão da velocidade, né? Então vai ser... E outra, fazer um tema pensando no mobile, né? Sempre no mobile. Isso. Experiência do usuário. Isso. Essa página ela já está rodando anúncios? Ou ainda não? Sim, é um site de tecnologia, de hardware, né? E ele tá assim com a AdSense. Tenta fazer por enquanto, um revamp das suas ad units. Basicamente, você vai apagar as ad units que você tem, os blocos de anúncio, tá? Que você tem, e fazer novos, do zero. Tá? Isso ajuda, já que você fez tantas mudanças, tá? Mas, como você falou, você vai conseguir um dev para trabalhar certinho, é o ideal. Tiago, queria falar? Essa informação que você acabou de dar para ele aí custa milhões. É que assim, ó, se você trocar, funciona da seguinte forma, ó. Eu vou pegar um gancho no que o Andrei falou, eu vou repetir o que eu falei. O que desempata um site hoje é bons backlinks, o conteúdo dispensa comentário, tem que ser bom conteúdo, mas os backlinks, site bem estruturado e os sinais que o site emite. Isso que o André acabou de falar é justamente isso. O Google, quando ele vai no teu site, ele vai ler o teu site inteirinho, a experiência do usuário ali dentro, usabilidade, navegabilidade, a caralhada toda, porque aí ele consegue calcular se ele consegue entregar anúncio no teu site ou não, de uma forma rápida, com um público legal, etc. e tal. Se ele vê que o teu site é da hora, tipo assim, ele conhece o teu site, ele já entende o seu site, ele já processou o seu site, ele já xerocou o teu site, fica mais fácil para ele entregar conteúdo. E aí, aquele site que tiver a melhor experiência é o que vai contar no fator de ranqueamento. Por isso que o Google fica falando usabilidade, conteúdo útil. Aí, se você trocar muito de tema, a regra número 1, me falaram isso também. Beleza, troquei de tema, fiz o layout lá tudo, o Google vai levar um tempo para fazer esse processamento do site de novo. É como se você tivesse renascido de novo, entendeu? Tivesse feito uma prática e ninguém irreconhecível. A primeira coisa que você vai fazer é trocar os blocos de anúncio, porque eles literalmente estão queimados. Sim, exatamente. Silvia? Silvia está mutada, não estamos ouvindo. Tá mudo, Silvia, o seu microfone. Agora estão ouvindo? Agora sim. Estava conectado Agora ao fone. Miarelli, esqueci o que eu ia falar. Aí, o Miarelli não é o único que perde o raciocínio. A gente vai fazendo aniversário. É o seguinte, eu troquei de template recentemente. Cara, tirando os posts campeões que estão com engajamento nesse momento, porque, tipo, tem um que é de carnaval, por exemplo. Ele estava em primeiro lugar, segue em primeiro lugar. Sim. Tá? Mudou o ranqueamento dos posts. O template interfere, inclusive, se vai ranquear ou não na SERP cada post. Tipo, alguns que eram top caíram, outros que não eram subiram. Porque dependendo do como o template apresenta o conteúdo, algum post vai ficar favorecido e outro desfavorecido. Porque, matematicamente, eu não sei explicar, mas deve ser alguma conexão com artigos correlacionados que ele vai apresentar, ou links internos que o template favorecia e esse favorece de um jeito, o outro favorece de outro. Eu não sei explicar direito, só sei que, assim, mudou o ranking dos meus posts todos. O acesso em si não caiu nem subiu, não senti o impacto, sabe? Mas eu troquei por causa que estava interferindo nas ads. O faturamento duplicou. Esse template que eu uso paga, não sei por que funciona melhor, paga melhor ads. O outro pagava metade. Isso me deixava puta. Talvez o tamanho dos anúncios, posição. Eu não sei te dizer. O tamanho dos anúncios influencia em valores. A cor dos criativos influencia nos valores. Eu já peguei casos que eu fiz 2 criativos iguais para fazer um teste.
né? E quando você vai fazer um criativo, você tem que fazer um que seja compatível com a sua página. Então, assim, eu fiz um teste. A página tinha muitas nuances de azul, eu coloquei o criativo azul, branco, bonitinho, e a outra eu coloquei lá uma cor amarela, só para ver, chamando mais atenção. Mas, na verdade, ela pagava menos. Por quê? Porque a cor do criativo era diferente da cor da página, que diferenciava. É bizarro, mas a Google, ela olha tudo isso. Ela observa tudo isso também. Né? Mas, assim, se está pagando mais para você, né, se o seu rendimento aumentou, é melhor. Agora, você tem que ficar de olho na experiência do usuário, na posição dos anúncios, a quantidade dos anúncios que está na sua página, se isso está afetando o carregamento da sua página, né? A sua página é o quê? Ela é um blog, ela tem vários conteúdos, né? Pelo que eu entendi, correto? É tipo uma revista feminina. O blog é quando, que eu entendo assim, é mais quando a pessoa aparece, são as blogueiras. Ah, sim. E em média, quantos banners, quantos anúncios tem assim numa página, em média? Mutei, alô? Isso não é o caso, né, Andrei? Porque aquilo... Não sei. Porque aquilo, muitos anúncios, além de afetar a velocidade de carregamento da página, né, a gente já sabe, a não ser que você trabalhe com um banner do tipo lazy, né, que ele só vai carregar depois, ele vai diminuir o valor do rendimento da página porque ele aumenta a competitividade. Né? Repete para mim isso que eu não entendi, por gentileza. É aquilo que a gente já vem falando há algum tempo, né? Que nem sempre mais impressões significam maior rendimento, né? E principalmente, assim, digamos assim, você tem uma página que você tenha 3 banners e mesma página você lá com 7 banners. Essa página com 7 banners, ela é óbvio que ela vai carregar um pouco mais lento do que a que tem 3 banners apenas. Fato. Tá? E muito provavelmente a maioria dos banners dessa página que tem 7 anúncios, o CPM de cada banner vai ser menor do que essa que tem 3. Por quê? Porque você vai aumentar a competitividade nessa página com 7 anúncios. Imagina o seguinte, um time de futebol, né, que aqui no Brasil tudo é movido a futebol. Tem o patrocínio master, correto? E ele é um valor para você pagar. Você vai pagar um valor muito mais. Se você que, como um dirigente do time de futebol, você pode falar, olha, só você vai me patrocinar, mas eu vou querer 100 milhões. Ou você só coloca aqui na frente, eu vou fazer você paga 70 milhões e eu vejo como outra pessoa para pagar 20 milhões aqui no meu ombro, por exemplo. Você vê que o valor ali diminuiu, porque aumentou a concorrência. Ô, Andrei, eu não consigo entender essa parte, porque, assim, na prática, eu já tentei tirar e deixar, assim, 3 banners. Sim, tá. Meu faturamento caiu absurdamente. Mas vamos lá. Os banners que você deixou, os que você desativou, melhor dizendo, qual que era o CPM deles? Ou você só desativou por desativar? Eu não consigo nem responder que eu vou responder. Então, o que eu sugiro que você faça? Você faz uma análise de cada banner individualmente da sua página, e aí você vai ver quais que estão, de fato, trazendo um rendimento bom para você. Aqueles que tiveram um CPM muito baixo, uma viability baixa, que não está trazendo rendimento quase nenhum, você pode desativar. Tá? Mas acho que na próxima live a gente pode conversar mais sobre isso, eu acho bacana. Eu não sei se o Thiago topa, né? O Thiago tá mutado. Não, topo sim. Não, é que eu tô apertado com o trem aqui. Mas é assim. Mas, cara, desse negócio de compliance aí do Google AdSense, só fazer o complemento, repetindo aqui, cara. Se você quiser aumentar o seu rendimento no Google AdSense 2024, porque isso aí que o Andrei falou, a tema de hoje é até muito pertinente, porque 2024 o Google vai passar a faca em muitos sites, vocês vão ouvir muito ele falar que caiu muito site de SEO com update, vocês vão ver durante a correr do ano, muita gente reclamando, se o ano passado foi ruim, esse ano vai ser pior.
E 2, vocês vão ver sites extremamente ruins, porém com conteúdo muito bom, muito focado, muito direcionado, subindo. Então, esse ano eles vão dar preferência para sites que escrevem para públicos específicos, entende? Tipo a Silvia, escreve para mulheres. Aqueles sites de conteúdo informativo, geralzão, que não sejam sites de notícias, que são artigos, esses sites aí, se eles não forem grandes, se não forem top publishers, cara, vai começar a cair um por um. Vai começar a cair um por um. Então, o ano de 2024, o grande palavra que vai ter, e vocês vão ouvir falar muito a essa galera de SEO, esse pessoal aí de grupo, de LinkedIn, é o XCRO, o X. Vai ficar falando, no fundo, ninguém sabe o que é o X. Quem sabe o que é o X é quem trabalha com isso, pô. Aí, o que acontece? Você tem que deixar o seu site mais limpo possível. E uma coisa que o Andrei não falou, que eu acho que não sei se dá tempo, a posição que está o bloco do anúncio dentro do seu layout é uma das coisas que mais ferra teu site em questão de compliance, né? Sim. Posição, quantidade de anúncios e posição. Posição, principalmente, assim, a gente sempre volta, experiência do usuário, né? O usuário entrou na página, apareceu logo um anúncio, logo de cara. Antes de qualquer conteúdo, não é bom, né? Você criou um artigo, então, assim, né? A posição, por exemplo, quando você criou um artigo, é muito comum o pessoal colocar um anúncio lá no topo, que eles falam topo e depois o conteúdo. Mas o que é importante de saber é que não é ideal colocar o anúncio logo de cara antes de algum conteúdo. A própria Google pede isso. Primeiro você coloque o artigo lá, o título, por exemplo, o autor, do que se trata, e então você coloca um banner. Coloca lá 2, 3 parágrafos de artigo, pode colocar mais um banner. Não é aconselhável colocar um banner embaixo do outro, ou um banner, coloca 1, 2 linhas em um outro banner. Não é bom. Não é bom colocar um banner que, por algum motivo, fique sobressaindo ou em cima de outro banner, ou cobrindo o conteúdo do artigo, por exemplo, cobrindo o que está escrito, ou cobrindo alguma imagem, que isso é o que a gente chama de ad stack, tá? Então, é uma coisa que o pessoal de compliance, quando olha, isso pega muito, sim. Tiago, antes de voltar para você, eu acho que a Gisele queria falar alguma coisa. Eu tô rindo aqui, gente, mas é de desespero, tá? Porque é só coisa errada que eu fiz, mas tem. Então é o seguinte, tipo assim, a cada coisa que você fala, eu tipo assim, lasquei. Cada vez que eu mexi a cabeça é uma lascada, entendeu? Mas então, voltando aqui, eu tenho 2 perguntas para fazer. Uma eu já tinha feito pro Miarelli, perguntei lá no Publish, me deixaram no vácuo. Mas a primeira que eu queria perguntar é sobre as configurações. Se é verdade que quando a gente faz a configuração, bloquear os anúncios, por exemplo, de aplicativo, não sei se é aplicativo de jogos, de apostas, essas coisas, meio que valoriza a sua página, tipo, bloqueando todas essas coisinhas. E a outra pergunta, se não for incomodar, e desculpa, Thiago, se eu for fazer essa pergunta, não me bate não, tá? Eu vi como que é o nome daquele rapaz? Eu esqueci. Eu sempre esqueço o nome do rapaz, que eu sigo ele no YouTube, que eu vejo vídeo de um monte de gente. O cara falou o seguinte, Silvia, até presta atenção que eu acho que você vai se interessar nessa. O cara falou o seguinte, que quando você vai selecionar um assunto, que você tem que ir lá sabe na parte de anúncios do Google? No Google, como que chama? Google ADS, que você tem que ir lá, buscar a palavra-chave no planejador de usuário lá, no planejador de palavra-chave lá. E aí você vê o assunto pelo tipo do valor do lance superior maior, e que esse tipo de conteúdo que você escrever no seu blog é o que vai trazer o anunciante mais caro. Não sei se é verdade. Eu até perguntei isso pro Miarelli esses dias. Aí, Miarelli, se você quiser completar, essa é a pergunta, se é verdade, se dá certo. A melhor pessoa
para responder isso daí é o Andrei, mas nós temos... tem 10 minutos. Não, Andrei, que ela quis dizer é o seguinte, o cara vai lá no Google Ads, vê quais são as palavras que mais estão pagando mais caro, as palavras com bid mais caro para compra de tráfego. Baseado nesse valor, ele vai lá e escreve anúncio, ele escreve um artigo, porque, teoricamente, aquele anúncio onde os anunciantes pagam super caro para fazer o anúncio, vai aparecer no seu site, que, consequentemente, vai te remunerar melhor no AdSense, vamos dizer assim. Ah, tá, entendi. Ajuda sim, tá? O que você tem que ter em mente é se vai fazer sentido com o conteúdo da sua página. Ponto. Mas sim, ajuda sim. Mais uma pergunta? O Alme? Isso. Não, você ouviu. Eu vou falar rápido porque tá acabando o tempo. O que ele falou ali é verdade, ajuda, mas você tem que ter em mente o seguinte: aquele valor ali de leilão, ele é da busca, ele não é do display. Seu site é da rede display. Então tem muita gente que vê lá, desentupidora. Opa, R$15 o clique, vou fazer um site de desentupidora. R$30 o clique, vou fazer um site. E aí o cara faz um site e o clique é 6 centavos. Porque pro cara da desentupidora, no display ele só faz remarketing a valores muito baixos. Lá na busca é uma disputa alta. Por quê? Um serviço de desentupidora num prédio que estourou o esgoto e tá aquele cheiro no prédio inteiro é R$3.000, é R$4.000, R$5.000. O cara pode pagar um clique de 15, 20, se ele sabe que a cada 10 ele vai fazer uma venda de um serviço desse. Mas no display ele é só remarketing, porque não faz sentido. Você não vai, opa, que legal, vou desentupir meu prédio hoje, sabe? Tipo, não combina. Uhum. É isso. Você desentupiu agora o meu apartamento. Você alugou um triplex aqui. Sim, ok, perfeito. Meu Deus, como é que eu nunca me dei conta disso? Aí, como é que faz para saber qual é o CPM do display? Aonde tem isso? Posso? O que eu falei ali rapidinho, aí eu vi que você também não respondeu, só a Gisele respondeu. Você criou no seu site, no seu AdSense, o critério com os endereços lá dos seus posts para saber qual que paga mais? Sim, tem por página, né? Então, mas você criou o critério lá certinho para ver qual é qual post que paga. Você sabe qual o post que tem o melhor RPM do seu site hoje? Se eu for no relatório e puxar por página, eu consigo ver. Mas não criei critério. É porque às vezes o pessoal cria critério, principalmente quem vai fazer campanha gosta. Pelo menos eu prefiro criar o critério lá, porque às vezes o AdSense não conversa muito bem lá com o Analytics, então eu prefiro criar na unha mesmo, assim. E aí você pode fazer. Mas como é que você faz para buscar o conteúdo do post que você vai publicar baseado em quanto está pagando o display? Você pode fazer o seguinte, você vê quais seus artigos pagam melhor e tenta fazer de assuntos parecidos, correlacionados àqueles ali. Por exemplo, se eu sei que Big Brother, eu tenho um post de Big Brother, o RPM desse único negócio é, sei lá, $15, cara, eu vou tentar fazer mais um monte de Big Brother para ver se vai se repetir. Se eu ver que isso está se repetindo, eu vou sempre tentar escrever. Se eu tenho um site de receita low carb, RPM é 15, eu vou tentar inventar um monte de receita low carb para ficar sempre nesse assunto e, inclusive, começar, vamos dizer assim, até construir uma autoridade nisso. Porque quando o anunciante procurar por site ou for ver onde é que rodou, vê que no meu site está lá, entendeu? Por exemplo. E isso é bem, assim, o que eu diria, assim, fazer um arroz com feijão, né? Assim, numa página, você pode colocar artigos diversos, nichos diversos, mas na hora, assim, puxa um relatório, vê qual que está performando melhor, não necessariamente quem paga mais, mas quem está performando melhor, aí entra, né, valor de CPM, valor de CPC, visibilidade da página, né, entre outras métricas. Você identificando qual que é o artigo, qual que é o URL que está performando melhor, aí você foca nela na hora de criação de uma campanha, na hora de criação de novos artigos, você usa isso como base. É o que a grande maioria dos players fazem, né? Eles montam uma página, deixam rodando lá uns 2 dias para conseguir captar os dados suficientes para ver qual que está performando melhor, e então criam as campanhas baseadas nesses artigos.
Mas aí, para isso, Silvia, é aquilo, né? Tem que fazer uma análise da sua página, qual URL está performando melhor, qual bloco de anúncio está performando melhor, entendeu? Aí, com isso que vai conseguir fazer as outras otimizações, podendo até diminuir a quantidade de blocos de anúncio, deixando apenas aqueles que realmente trazem alguma coisa para sua página, né? Trazem um rendimento. É melhor ter... Os caras de arbitragem, geralmente, eles usam no máximo 2, 3 blocos, vamos dizer assim. O máximo é 3. 3. Então, às vezes, 2, 3 blocos te dá mais dinheiro do que você entupir o site lá com 7, 8, 10 anúncios de uma vez. Porque, além de estar ferrando o seu site, esse negócio que eu falei de experiência aí, quanto mais desempenho, quanto maior viabilidade do seu bloco de anúncio, ele tende a ser maior de acordo com a inversa, proporcionalmente à menor quantidade que ele tem. Então, se você tem 3, paga melhor do que você ter 10. Mas isso é uma coisa que é interessante a gente explicar em mais detalhes, porque falar é fácil, né? Mas fazer entender assim... Mas é o que acho que dá para a gente trabalhar nessa próxima live, fazer assim uma explicação mais detalhada. Falar sobre quantidade de blocos de anúncio. Quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade. Bota isso de pauta para o próximo. Sim. Vai falar dos tipos diferentes de anúncios que tem, como que a gente pode fazer uma arbitragem, etc. e tal. Andrei, fala uma dúvida aqui que eu acho que todo mundo vai querer saber. Nós temos 3 minutos, acho que dá tempo. Anúncio de casa de aposta de bets ferra com a AdSense, de alguma forma? Ferra porque a Google não faz parte das políticas da Google isso. Então, assim, você quer ter um anúncio de bet, você pode ter lá num deal direto. Por exemplo, você quer falar de bet na sua página, a Google vai restringir os valores que você vai receber, infelizmente. Um exemplo, a maiores sites assim onde tem o anúncio assim de casas de apostas, vocês veem que os anúncios deles são bem mais agressivos, são diferentes, porque não são do AdSense. Né? Você vai falar... Oi. Não, desculpa. Não, pode falar. Eu acho que eu estou penalizada. Por que você acha isso? Porque eu tenho muito banner e vende post de bets, tá? Mas, digamos assim, se eu tirasse tudo em algum momento da minha vida, depois recupera ou penalizou nunca mais? Não, recupera. Porque mesmo que você tenha sido penalizado, você pode voltar. Depende do tipo de penalização que você sofreu. É leve. Então. Indexação instantânea, Google, Google orgânico na SERP tem bastante acesso. Então dá para recuperar sim. Dá para a gente trabalhar bem nisso e deixar ele bonitinho nos padrões da Google. E você já ouviu falar algum tipo de penalização em relação à apresentação, por exemplo, no Discover? Se eu boto banner de bets, talvez eu não vá aparecer no Discover? Almi ou Thiago? Isso interfere também na entrega? Então, o Almir sabe melhor que eu responder isso. Tá mudo, Almir. Menos de um minuto. Sim, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu sumi do Discover porque eu abusei dos encapsulados lá de potência, de emagrecer, de crescer cabelo, etc. Sumi, evaporei do Discover, nunca mais voltei. Mas era o que? Era banner que você tinha, link? Não, eu tinha artigo falando sobre, eu estava em primeiro para Viagra no Google, por exemplo. E aí eles entraram e meu site era só isso, praticamente. Cada 2 artigos de saúde, um vendendo cápsula, farinhada, cresce cabelo, maca peruana, gelzinho, tudo que você pensar. Então é isso. Vai acabar. Obrigado, Andrei. Você vai marcar outra. Quem apareceu, muito obrigado mesmo. E na próxima a gente vai falar melhor sobre blocos de anúncio, quantidade, qualidade. Aí vai ajudar todo mundo aí, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Falou,